Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2026. Vamos começar hoje o primeiro episódio, a primeira resenha desse projeto que eu amo. Lembrando que eu escolho 12 autoras nacionais brasileiras contemporâneas, envelopo esses livros e sorteio e fico sabendo junto com vocês a cada mês qual será a leitura do mês. É o quarto ano que eu faço esse formato que eu adoro e que tem dado super certo. Então eu te convido para acompanhar mais um ano desse projeto que é tão querido, que eu gosto tanto e que me traz tantas alegrias. E para começar muito bem, este aqui é o livro de janeiro, Concerto para um Sonho. Acabou de sair, edição fresquinha, saiu agora, finalzinho do ano, e bem no finalzinho do ano mesmo. E o subtítulo é A História da Orquestra Maré do Amanhã e o Poder da Música para Mudar Destinos. Quem escreveu esse livro foi a jornalista Érica Marmo. É uma edição belíssima, já vou falar um pouquinho sobre a edição da querida Máquina de Livros, minha amada Máquina de Livros, adoro essa editora. A direção editorial, quem está à frente da máquina, são os queridíssimos jornalistas Bruno Tis e Luiz André. Eu paro porque eu acho que eu falo errado sobre o nome dele. Hauser, acho que é assim que fala. Eles são muito queridos. Eu sempre digo que livros escritos por jornalistas me agradam muito, e editados então mais ainda. E aí, esse livro aqui, eu estava conversando com o Luiz André o ano passado, porque eu queria muito colocar um livro da máquina no nosso projeto, e ele comentou comigo, a gente estava entre dois livros, e ele comentou comigo que esse livro estava saindo, que era uma história muito interessante. Eu fiquei muito curiosa, eu não conhecia a história desse livro, mas assim que o livro chegou e eu li assim, né? Dei uma olhadinha, eu não gosto nem de ler muito a sinopse, mas que eu dei uma passadinha de olhos, eu fiquei encantada. Eu falei, é uma história muito interessante, quero trazer para o projeto, e foi o primeiro sorteado. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre Concertos para um Sonho, Concerto para um Sonho. E eu acho que essa história é assim, né? Nada por acaso. Acho que eu começo muito bem meu ano. É o segundo livro que eu finalizo esse ano, e é um livro assim muito inspirador. Eu adoro histórias assim, né, de superação, histórias e que te inspiram e que eu acho que vai me refletir o ano todo. Eu acho que eu começo o ano muito animada, muito empolgada, lendo uma história bonita dessa. Então, essa história, ela começa que quem está à frente desse projeto tão bonito é o Carlos Eduardo Prazeres, né? O Carlos Eduardo, ele é um jornalista também, e ele é filho de um maestro que foi muito conhecido aqui no Brasil, que nasceu em Portugal e veio para o Brasil bem jovem, e que foi um dos maiores maestros que nós tivemos, o Armando Prazeres. Em 1999, se não me engano, ele foi sequestrado e morto, e o carro dele foi encontrado na favela da Maré. E aí um dos filhos dele, né, o Carlos Eduardo Prazeres, ele teve a ideia de transformar esse momento que foi tão difícil, tão, nossa, né, acho que é uma dor assim, incomensurável, a gente não consegue nem mensurar isso, num projeto lindo, um projeto assim, o projeto do pai dele era levar a música clássica para a população, e aí ele transforma esse projeto numa em criar uma escola, né, uma orquestra, um projeto musical na favela da Maré. E ele fala, quem sabe eu consigo chegar ao filho, ao neto do assassino do meu pai, das pessoas que fizeram isso com meu pai. É uma história muito bonita, é uma história que ao mesmo tempo que ela é triste, ela começa de uma tristeza, de uma tragédia, mas ela se transforma num projeto maravilhoso, num projeto enorme.
Então, aquela ele conta, né? Começaram em 2010, então ele tem 15 anos, este projeto bonito, e, e aí ele vai contando, né? A Érica vai contando junto com o Carlos como que as coisas, né, começaram. Olha, ele fala aqui, ó, em julho de 2010, que era o início do Estrada Cultural, que foi o que começou esse projeto. Depois eles criaram o nome tinha 3 possibilidades e a Orquestra Maré do Amanhã foi escolhido, acho que é um nome muito bonito. E aí ele conta sobre toda a parte de como de todo o treinamento que esses jovens tiveram, os estudos, eles treinavam, né? Eles ensaiavam numa escola dentro do Complexo da Maré. Então, assim, quando tinha tiroteio, quando tinha ocupação da polícia, até ocupação do exército, tudo isso, os alunos sofriam muito, muitas vezes tinham que cancelar os ensaios, mas foi um projeto que foi crescendo muito. Então eles tinham uma camerata que tinham principalmente os alunos fundadores, né? E esse projeto, como é que fala? Me fugiu a palavra. Essas turmas, elas foram multiplicando, né, de alunos. Eles tocaram em muitos lugares interessantes, então eles tocaram com a Anitta, eles tocaram no Rock in Rio, eles tocaram no Réveillon de Copacabana, é a primeira vez que eles tocaram no Teatro Municipal, eles tocaram para o Papa Francisco, que foi uma coisa muito emocionante, que o Carlos Eduardo queria a bênção, achei muito bonita essa parte. Eles foram no Jô Soares, então assim, tem muitas histórias muito interessantes, muito bonitas. A história que mais me deixou assim emocionada, que eu achei a coisa mais linda, assim, acho que foi uma grande sacada, foi o Caminhão da Caravana da Esperança. Vou ler aqui para vocês. Uma ideia ousada e criativa de Carlos Eduardo Prazeres, que circulou por bairros do Rio e das cidades do estado em 2021, levando música, alegria e conforto para os confinados. Então, o que eles fizeram? Até para manter o projeto, porque foi a época da pandemia, quando tudo ficou fechado, quando tudo ficou bloqueado, eles criaram esse trio elétrico, colocaram os músicos e eles levavam esse caminhão, passavam pelas ruas e as pessoas de casa, das ruas, elas ficavam muito emocionadas de ter acesso a essa música, a música clássica. Então, assim, eu acho que é uma história muito linda, mostra os obstáculos, mas mostra também o quanto eles evoluíram, onde eles chegaram, como eles cresceram. Eles tocaram na Europa, tocaram na Muralha da China, então acho que assim, é uma satisfação enorme você ver um projeto que com tantas dificuldades consegue evoluir tanto. Eu fiquei encantada. Uma outra coisa que me encantou muito foi a edição. É uma edição maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho dos detalhes para vocês. São 7 capítulos. Você tem o prefácio, a apresentação, 7 capítulos, o agradecimento e créditos da imagem, tá? Então, as fotografias é um capítulo à parte. As fotografias são lindas, são super bem tratadas. Tem um encarte aqui só com as fotografias. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Um papel assim diferenciado. Realmente os meninos da máquina, eu sempre falo, não, os meninos porque são meninos como eu, eles arrasaram, assim, é uma edição linda, uma edição super caprichada. E outra coisa que eu achei muito bonita, o projeto gráfico, deixa eu ver o nome a capa, projeto gráfico e diagramação é da Renata Maneschi. A Renata arrasou também, acho que é um projeto maravilhoso. Então, assim, cada capítulo ele traz essa página também azul, que eu achei linda, gostei dessa composição das cores. Nessa página azul tem um depoimento ou de um aluno, aqui no caso era foi o maestro Felipe Coquim, não sei se é assim que fala sobre o nome dele.
que é o maestro da orquestra, e aí tem um depoimento. Então ele é recheado desses depoimentos, não é cada capítulo não, vários por capítulo, na verdade. E eles tocaram com a Beija-Flor num dos carnavais. Então, assim, é um projeto maravilhoso que eu, infelizmente, não conhecia, mas eu acho que foi uma forma muito interessante de um cartão de visita muito interessante para esse projeto, porque o que aconteceu? Toda vez que eu gosto de um livro, de uma leitura, assim que eu termino a leitura, eu vou correndo para o Google pesquisar, óbvio, né? E aí eu vi nas redes sociais o projeto, e aí eu comecei a acompanhar esse projeto, a Orquestra do Amanhã, né? Orquestra Maré do Amanhã, é OMA. Comecei a acompanhar a OMA nos projetos, nas redes sociais. E aí é muito legal, porque eu sinto como se eu estivesse reencontrando alguns amigos queridos, porque eu vou ver os vídeos, né? Comecei a ver os vídeos do que eu li aqui. Isso é muito interessante. Então, acho que é uma ótima forma da gente entrar e acompanhar. E eu aconselho vocês, dou essa sugestão para vocês acompanharem esse projeto, que é lindo demais. Olha essa capa também, a capa é linda, uma das apresentações. E quem escreveu esse livro foi a Érica Marmo. E aqui, olha a Érica aqui, e aqui na orelha do livro diz assim: a Érica é uma contadora de histórias que acredita na arte e na cultura como instrumentos de transformação. Formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduada em artes da escrita pela Universidade Nova de Lisboa, atua no Brasil e em Portugal. É autora dos livros A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos Titãs, e Canção do Mago, a trajetória musical de Paulo Coelho. Participou da equipe de roteiristas da novela Na Corda Bamba e escreveu o filme de Natal A Consoada, ambos exibidos pela emissora portuguesa TVI. Acho que é isso. Então, Érica, arrasou. Achei uma delícia a tua escrita, o teu texto. Uma apresentação muito bonita, muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada de acompanhar as dificuldades desse projeto, com o Carlos Eduardo e a Mônica, a esposa dele, à frente. Outra coisa também que eu amei, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, eu achei lindo demais, eles mostram alguns alunos, deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês, no antes e depois, quando eles eram bem jovenzinhos, quando começaram, né? A outra coisa bem legal, ó, esses flash mobs, que eles, nas apresentações, né, aqui em Londres, eles fizeram várias dessas, aqui com o Papa, enfim, você vai lendo e depois você vê essas fotos, são lindas, aqui ó, tá vendo? Nos dias atuais e quando eles começaram, achei lindo. São histórias lindas demais, e teve uma história que me deixou muito emocionada, várias, né? Mas Davi, ou David Vicente, não sei exatamente como fala o nome dele, a pronúncia, mas assim, ele é violinista e luthier. E aí ele foi para Cremona, na Itália, aprender esse ofício que é tão maravilhoso aqui, ó, de fazer os instrumentos, confeccionar os instrumentos. E aí eu vi nas redes sociais os depoimentos dele, lindo demais. Gente, uma delícia de livro, eu amei. Como eu falei, começamos com o pé direito, eu começo esse livro super, acho que é uma lição assim de motivação, de inspiração. Deixa que eu convide para vocês conhecerem Concerto para um Sonho, a história da Orquestra Maré do Amanhã e o poder da música para mudar destinos. Acho que isso é fundamental. Como a música pode ser importante para aqueles garotos, para aquelas garotas, para todo mundo. É um órgão, um veículo de condução, de mudança, de destino mesmo. Que eles percebem que eles podem sair daquele mundo que eles estão confinados. Isso são palavras dos próprios alunos, tá? E podem ir para o mundo, podem ganhar o mundo e ganhar os nossos corações, que foi o que aconteceu comigo. Então deixa aqui a sugestão, começamos com o pé direito
livro lindo, belíssimo, que eu amei. Máquina de Livros arrasou mais uma vez. Diga aí pra mim, já ouviu falar desse projeto? Acompanha, vou deixar aqui na descrição o link para vocês das redes sociais, os links, e deixo o convite para ler esse e outros livros da Máquina de Livros. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e me acompanhe nesse projeto maravilhoso. Todo dia 12, se Deus quiser, estarei aqui trazendo uma resenha nova para vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.